estudantes da Educação de Jovens e Adultos. Todos bem? Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. E para nossa aula hoje eu trouxe um escritor, poeta, contista, cronista. Quero que vocês relembrem, porque eu já conversei sobre ele com vocês. Fernando Sabino. Esse poeta, contista, escritor, ele tem inúmeros textos, né? Textos que a gente admira, textos que a gente aprecia. E eu escolhi um especial para a gente ouvir, ao mesmo tempo ler, mas principalmente para a reflexão da nossa aula, tá? Para iniciar a nossa reflexão. E o poema é este aqui. De tudo ficaram três coisas: a certeza de que estamos sempre começando, a certeza de que é preciso continuar e a certeza de que seremos interrompidos antes de terminar. Fazer da interrupção um caminho novo, fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sono uma ponte, da procura um encontro. E é com as palavras, né, desse escritor, com essa ideia de que a gente não precisa desistir, dessa ideia de que a gente tem certeza das dificuldades, a gente tem certeza dos empecilhos. Ninguém disse que ia ser fácil tudo, mas não é esse o motivo para desistir. É o jeito que a gente olha para as coisas. Se aquilo que interrompeu, se aquilo foi preciso parar de alguma forma, então a gente busca um caminho novo. Se a gente caiu, se a gente tropeçou, a gente transforma aquilo numa situação nova, um passo de dança, ali a criatividade. Se a gente sentiu medo, que isso nos sirva de escada, que isso nos sirva para superar, para ir para frente. Todos esses exemplos, essa brincadeira, essa analogia que o poeta faz, é na verdade uma bela de uma reflexão. Então, que fique isso para o nosso pensamento de hoje. E a nossa aula vai aproveitar um pouquinho disso. O que é que a gente observa, como é que a gente se expressa, como é que a gente olha para as coisas. E para isso eu faço um convite. Quero que vocês olhem esse filme. Prestem atenção, ele é bem rapidinho. Que sentimentos dá olhando para ele? Você pensou em alguma coisa? Você teve uma sensação? Impactou você de alguma forma? Guarda esse sentimento que a gente já vai conversar sobre ele. Mais um. Presta atenção. Que sentimentos, que sensações. Passa alguma coisa na tua cabeça? Algo que você gostaria de falar? Presta atenção nos elementos, nos movimentos, nos detalhes. O que está aparecendo aí, a gente vai conversar daqui a pouco. Não tem som mesmo, porque a ideia aqui é imaginar. Imagina até o som que possa estar acontecendo, fluindo nesse momento aí. Vamos para mais um? E este? Olhando para isso, como é que você reage? Que sensações você tem? O que você diria? Algo passa pela sua cabeça? Algum pensamento? Alguma ideia? Pois bem, esses três vídeos, na verdade, são imagens sem sons, nenhum som, que eu gostei para trazer para vocês, para a gente tentar pensar em como é que eu transformo isso em escrita, em palavra, em registro. Como é que eu expresso tudo que eu senti, percebendo aquelas imagens, em escrita. Esse é o nosso assunto de hoje. E aí a gente olha de novo aqui, a imagem está estática, mas a gente olha de novo para ela e pensa, você teve alguma ideia? Eu tive. A minha ideia foi escrever isso daqui. Se eu pudesse transformar em palavras, eu diria, meu Deus, o que foi isso? Mas algo está faltando. Não sei se vocês observaram. Mas eu diria isso, meu Deus, o que foi isso? Porque essa cena termina com uma explosão. E nesse outro? Nesse outro eu diria, oba, que divertido! Eu teria uma sensação, tive, né? Uma sensação de algo bom, de algo gostoso, de algo que eu gostaria de participar. E na terceira imagem, na hora me deu essa sensação, que arrepio, que sensação horrível de não querer encostar. Parece que eu sentia na própria pele o que eu estava olhando. Mas eu disse para vocês que nessa escrita ainda faltava alguma coisa. Eu coloquei em palavras, mas ainda não apareceu o que eu senti.
Como é que eu marco as sensações numa escrita? Se não é por palavras, que outro símbolo, que outro signo, que outro elemento gráfico eu escrevo, eu registro? Vamos lá? O que é que está faltando? Quando eu coloco essa frase, o que está faltando são os sinais de pontuação. Quando eu digo, meu Deus, o que foi isso? Oba, que divertido. Ui, que arrepio. Se eu só escrever assim, não expressa o que eu senti de verdade. Para que eu possa mostrar para o leitor, para que eu deixe registrado as sensações que eu tive na hora que eu pronunciei essas palavras, eu preciso marcar com sinais de pontuação. Esses são os sinais de pontuação mais comuns, mais utilizados, e são deles que a gente vai falar hoje. Conhecem eles? Lembram dos nomes? Os nomes são ponto final, apesar que 3 deles aí finalizam frases. Esse que é só um ponto recebe o nome, né? É nominado como ponto final. O ponto de interrogação, esse que está dentro do quadrinho azul, que marca o final de perguntas. E o ponto de exclamação, que também finaliza frases, mas marca emoções. Tanto emoções tranquilas, de alegria, como emoções de raiva, como emoções de força, de tristeza. Qualquer sentimento que transpasse uma sensação, eu marco com a exclamação. Surpresa. E a vírgula, que não finaliza uma frase, mas ela finaliza ideias dentro de uma frase. Ela dá um espaço, uma pausa, para que a gente possa dar sequência à ideia. Certo? Muito bem. Eu vou dar um tempinho para vocês registrarem, porque a gente vai voltar para aquelas frases e colocar esses sinais de pontuação nela, para identificar qual é o significado deles dentro de uma frase. Que efeito eles dão dentro do registro escrito. Um tempinho para esse registro.
Pronto? Registro realizado? Ótimo. Então vamos lá. A frase que a gente observou, que a gente olhou a imagem, teria que ter marcas para que eu expressasse: meu Deus, o que foi isso? Eu tomei um susto com aquela explosão no final. Então, para eu marcar esse espanto, esse susto, essa reação de quem não esperava, né? Não estava imaginando o que ia acontecer, eu tenho esses sinais aqui, ó. O sinal que mostra a minha emoção: meu Deus! E o que foi isso? Que ainda põe uma pergunta: meu Deus, o que foi isso? Certo? São esses sinais alaranjados ali que colocam, que marcam na escrita o que eu tento falar, o que eu tento manifestar falando. Ok? Por isso os sinais de pontuação são tão importantes. Deixá-los fora do seu registro escrito pode fazer com que qualquer um entenda qualquer coisa. O leitor pode identificar qualquer mensagem, mas não que é uma pergunta, que é uma afirmação, que é um espanto. Então é necessário que a gente marque o final das nossas falas com a emoção que a gente quer dar. Certo? Vamos para outra frase? Lembram da frase da cena da praia? A frase que eu escolhi foi: oba, que divertido! Exclamando, admirando, sinais de exclamação. E a das lagartas, lembram? Aquela das lagartas que eu me senti arrepiada, que a sensação veio na pele. Olha a sensação, ui, que arrepio! Então essas marcas necessárias. Os sinais de pontuação são recursos próprios da língua escrita. Eles não aparecem na língua oral, na fala. Eles aparecem na escrita. Na fala, o que a gente tem é a entonação. Por isso, eles representam essas pausas, essas entonações da linguagem oral, mas eles só aparecem no registro escrito. Vamos marcar isso? Hora de colocar isso também no caderno, para quando você precisar retomar a sua ideia. Vamos lá, um tempinho para copiar.
Com o registro feito, a gente relembra os principais sinais de pontuação: ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e vírgula. Você não precisa memorizar, mas você precisa ir aos poucos reconhecendo esse uso e registrando esse uso quando você for usar, certo? Repetir, porque era para ficar enfático mesmo. Quando você precisar empregar na escrita essas emoções para que o leitor entenda o que você está fazendo, uma pergunta, uma exclamação, é necessário marcar com esses sinais de pontuação. Então, acostume-se a empregar sempre, acostume-se a identificar nas suas leituras, ok? Muito bem, vamos falar de cada um. O ponto final, como já conversamos, marca o término, o fim de uma afirmação. Essa afirmação também pode ser uma frase negativa, né? Uma afirmação ou uma negação, eu posso terminar com esse ponto final. 2 exemplos aqui. Precisamos ter esperança. Bem afirmativa, né? Precisamos ter esperança. E uma negativa. Não devemos sair de casa. Né? Essas para relembrar o período que nós estávamos no auge da pandemia. Certo? Vamos avançar. Ponto de exclamação. O ponto de exclamação também marca o término de uma frase, mas é a frase que expressa uma exclamação, uma emoção, um susto, uma surpresa, uma raiva, um sentimento de zanga. Você pode sim marcar com a exclamação. Olha aqui de novo, aquela que eu afirmei antes, eu mudei o ponto e mudo o jeito de falar. Quando eu leio, eu sei que essa está dizendo: precisamos ter esperança. É diferente de afirmar: precisamos ter esperança. Percebe? A diferença é sutil, mas ela aparece. Vamos para o ponto de interrogação. O ponto de interrogação, que também é um ponto que marca o término de uma frase, é usado em frases que expressam dúvidas, questionamentos, perguntas. Precisamos sair de casa? Vejam como muda aquela frase que eu tinha escrito antes lá. Não precisamos sair de casa? Também poderia dizer assim. O ponto de interrogação, ele modifica a ideia que eu quero, o sentido que eu quero expressar na minha escrita. Por isso ele é tão importante. E ainda temos a vírgula, que não está no final de uma frase, está no meio. E eu posso usar ela para diferentes situações. Uma delas é para marcar as pausas da fala. Por exemplo, sim, precisamos ter esperança. Na fala eu dou essa pausa, eu marco isso no registro escrito. Ou eu posso colocar ela numa lista, quando eu separo os elementos, os itens de uma lista. Como, por exemplo, precisamos ter esperança, fé e respeito com todos. Vejam que eu estou falando de 3 elementos aqui. Esperança, fé e respeito. Para separar 2 deles, eu usei a vírgula. Também mostra uma pausa na hora que eu falo. Precisamos ter esperança, fé e respeito com todos. Perceberam? Eu também posso usar a vírgula para separar locais e datas. Isso aparece muito quando a gente assina um documento ou quando está iniciando uma carta, ou até mesmo nos jornais, né, nos periódicos, revistas, tem essa marca de data, e nos impressos, né? E essa marca escrita, como a gente tem aqui, Curitiba, vírgula, a data, o dia, o mês e o ano, certo? Então, local, mês e ano
é o registro com vírgula. Posso também usar a vírgula para chamar alguém, um vocativo, um chamamento. Eu marco isso no registro escrito porque eu falo assim: amigos, precisamos ter esperança. Opa, desculpe, eu avancei um pouquinho, estou voltando. Amigos, precisamos ter esperança. Perceberam como eu dou uma pausa pequena? Porque eu estou chamando. Quando eu escrevo lá no bilhete para a família: senhores pais, esta semana acontecerá nananana, esse chamamento é marcado por vírgula também. Quando eu escrevo um bilhete para alguém que vai ler ali em casa: filha, vírgula, não esqueça de comprar pão. Essa vírgula é porque eu primeiro chamei. Então essa vírgula também é usada nesses momentos, nesses registros escritos. E mais uma forma de uso da vírgula é para separar explicações. Dentro da frase eu quero explicar. Então para que a pessoa entenda o que eu deixei registrado ali, que aquilo que eu falei antes ou que eu registrei antes, eu vou explicar melhor, eu posso deixar um ou melhor, ou seja, quer dizer, entre vírgulas. A Covid é preocupante, ou melhor, é assustadora. Eu quis dar mais detalhes, mais ênfase sobre o que eu pensava sobre a doença. Ok? Vamos sair daqui já sabendo usar a vírgula assim rapidinho? Não! A gente vai precisar treinar, olhar, observar, prestar atenção onde ela é usada para a gente começar a usar também. Ok? Estamos falando então de registro escrito para marcar uma entonação, uma marca da nossa fala. Por isso a gente vai falar disso agora. Entonação. O que é isso? A entonação é o som que a gente emite com determinadas marcas sonoras, com tons. Quando a gente muda o tom. Posso falar mais braba, mais enfática? Posso falar mais calma, mais tranquila. Não é o volume da voz só que muda, ele pode mudar, mas é principalmente o tom que eu dou. Esse tom, na hora de registrar, é que é marcado pelo sinal de pontuação. Vou pegar alguns exemplos. Olha esta frase, que eu não usei nenhum sinal de pontuação. Meu relógio sumiu, não está na gaveta. Os sinais de pontuação podem transformar essa frase em diferentes informações. Olha um exemplo. Meu relógio sumiu. Não, está na gaveta. Eu peguei aquelas mesmas frases, transformei, aquela mesma frase, é verdade, né, as palavras, transformei em duas frases e ainda pontuei. Parece que uma pessoa está admirada com o sumiço do relógio e outra dizendo que não, está guardado. Viram como o sinal de pontuação pode dar essa mudança? Vamos para mais uma. Meu relógio sumiu. Ao espanto. A afirmação do outro. Não está na gaveta? Questionamento. Viram esses exemplos? A ideia de marcar o tom da nossa fala no registro escrito. Ok? Vamos exercitar? Botar esse cérebro aí para funcionar? Ok. Olha esta frase. Nós não vamos escrever ainda, quer dizer, nada impede que você escreva aí no seu caderno. Mas aqui eu quero que você observe e tente colocar o sinal de pontuação que está faltando. Eu vou fazer o tom, a entonação, olhando para a imagem. Ela me parece surpresa. Então eu escrevi: minha nossa, esqueci o ferro ligado. Para marcar essa surpresa, que sinal de pontuação você usaria? Exclamação. Minha nossa, esqueci o ferro ligado. Ponto final, porque ela está afirmando. Ok? Acertou? Sentiu dificuldade? Moleza. Vamos para mais uma? E agora? Olha a cara dessa personagem. Ela está admirada, mas ao mesmo tempo ela está estranhando alguma coisa, né? Uma admiração, mas parece que ela também está espantada. A frase diz: sério? Quem foi que ele contou? Olha o tom que eu dei. Que sinais de pontuação você usaria? Sério? Pergunta. Quem foi que ele contou? Também pergunta. Apesar dela demonstrar espanto, na hora que eu coloco as perguntas ali, a hora que eu dou o tom que eu quero falar, é que vai marcar no registro escrito. Mais uma. Olha bem. Eu não tenho nada com isso. Que sinal você usou?
Eu não tenho nada com isso. Um ponto final, afinal ela está negando alguma coisa, né? Não tem outra emoção ali. Mais uma. Preciso comprar arroz, feijão e óleo. Nossa, essa é muito tranquila. Você já pensou na vírgula, né? Mas não esqueça também que você precisa finalizar. Ponto final. Preciso comprar arroz, feijão e óleo. Ok? Agora vamos desafiar ainda mais. Que tal a gente fazer um exercício sozinho? Copiar e registrar. Vamos lá? Um tempinho para você copiar e responder.
Registrado. E aí, conseguiu fazer? Vamos conferir? A ideia era pontuar as frases, dando para ela a entonação adequada. Eu imagino que você compreendeu a entonação que eu gostaria de dar, mas talvez você tenha pensado em outra, pode ser que tenha dado certo. Veja só, a primeira era: olá, você trabalha aqui? Como é que você pontuou? Olá. Em geral, a gente marca um cumprimento com ponto de exclamação. Olá, você trabalha aqui? Uma pergunta, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Na letra B, que alegria, você veio me ver. Duas ideias de exclamação. Mas pode ser que você tenha colocado pergunta. Que alegria, você veio me ver? Não estaria errado. Certo? Demonstrando emoção e um questionamento. E a última, traga pão, leite e manteiga. Essa também não tem erro. Traga pão, vírgula, leite e manteiga. Ponto final. O ponto final é a nossa marca também necessária para entender que aquela mensagem terminou. Não pontuar faz com que a gente siga tentando entender várias informações que não estavam ali, né? Não faziam parte da informação principal, certo? Diferentes interpretações sem o ponto final, ok? Vamos para mais um exercício, só que esse não é de registro, não é só de pontuar, não é o registro da pontuação, mas a sensação, a leitura do texto e tentar colocar nele o que marcam os sinais de pontuação, certo? Então você vai registrar e vai fazer a leitura. A gente já volta para ler juntos. Vamos lá? Um tempinho.
Pronto? Vamos fazer a leitura então? Esse é o momento que a gente presta atenção nos sinais de pontuação, porque são eles que expressam a emoção que a gente quis dar no texto. Faz parte do trecho de uma música, não sei se vocês reconheceram quando estavam escrevendo. Vamos ler e relembrar. O texto diz: quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida. Marcaram? Conseguiram? Muito tranquilo. Aqui todo o texto é marcado só pela vírgula e pelo ponto final, porque ele faz parte de uma letra de música e a emoção talvez fique expressada ou fique percebida pela melodia. Mas a gente também, pelo ponto final, entende isso como afirmação, como algo que a gente tem que levar para a gente, e isso vai fazer ligação direta com o nosso poema inicial. Que todas as dificuldades da vida não nos sirvam de muro, nos sirvam de escada, que a gente consiga, através dela, passar para outra etapa com mais força, sempre um passo para frente e para cima, certo? Fiquem bem, fiquem em paz e a gente se encontra na próxima aula. Tchau! Amo Curitiba, no inverno e no verão. Tem a Rua 15, mas também o Boqueirão. Santa felicidade eu morar neste lugar. Boa Vista, Pilarzinho, a cidade pra encantar. Eu gosto de Curitiba, da Riviera ao Cajuru. Eu gosto de Curitiba, meu São Francisco e meu Xaxim. Eu amo Curitiba, Luz dos Pinhais, meu querubim. Eu amo Curitiba, o meu Guaíra, meu novo mundo. Eu amo Curitiba.
Família Folhas está de volta com um recado para você. Descartar errado, nem pensar. Tome cuidado ao separar. Lixo que não é lixo, não pode misturar. Faça a sua parte, vamos lá. Todos juntos cooperar. O mundo vai agradecer se você se reciclar. Lixo que não é lixo, não vai pro lixo. Separe. A Família Folhas voltou para ajudar todos os curitibinhas a separar melhor o lixo. Esse é mais um presente no aniversário da nossa querida cidade. Lixo que não é lixo, não vai pro lixo. Separe. Prefeitura de Curitiba, 329 anos. Orgulho de ser.